Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor. O que é o sistema reprodutor? É o sistema responsável pela reprodução da vida humana em condições adequadas. Dentro desse sistema existem vários órgãos internos e externos cheios de células, hormônios e outras características. Além do mais, esse sistema é dividido em masculino e feminino e acontece de forma sexual. Agora falaremos sobre o sistema reprodutor masculino, também conhecido como sistema genital masculino. É caracterizado por possuir órgãos externos e internos. Dessa maneira, na estrutura externa se localizam o sacro escrotal e o pênis. Já na estrutura interna, por sua vez, esse sistema é constituído por testículos, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra. Também possuem as chamadas glândulas acessoriais, que são formadas por vesículas seminais, próstata e glândulas bulbo-uretrais. Agora iremos caracterizar quais são esses órgãos internos e externos, começando pelo pênis. O pênis é constituído por um tecido erétil. Ele recebe sangue no momento da excitação sexual e além de ser o órgão responsável pela cópula. Em seguida vem o saco escrotal, que é o local onde se encontram os testículos. Nessa região, a temperatura é 2 graus abaixo da temperatura normal do corpo. Testículos é o órgão responsável pela reprodução dos gametas, ou seja, o espermatozoide. O local onde eles são produzidos é chamado de túbulos seminíferos e também é o órgão responsável pela produção do hormônio testosterona. Epidídimo é o local onde os espermatozoides esperam até completarem a fase de maturação. Fica localizado ali em cima dos testículos. Ducto deferente e ejaculatório, órgão que sai dos epidídimos e encontram-se com os ductos da vesícula seminal. A partir daí se formam os ductos ejaculatórios. Em seguida vem a uretra, que ela está localizada no pênis, sendo o canal por onde passa o sêmen e também passa a urina. Vesículas seminais, secreção que é caracterizada pela presença de frutose, responsável pela energia dos espermatozoides, isso além de formarem cerca de 60% do sêmen. Próstata produz uma secreção rica em enzimas anticoagulantes e citrato, que são ricas em nutrientes para os espermatozoides. Glândulas bulbo-uretrais produz uma secreção que limpa a uretra antes da ejaculação. Agora falaremos sobre o sistema reprodutor feminino. Assim como ocorre no sistema masculino, o sistema genital feminino é constituído por órgãos externos e internos. No das mulheres, os órgãos estão localizados na parte externa, que são denominados de vulva. Sendo assim, é na vulva que se localizam os lábios maiores, lábios menores e o clitóris. Já os órgãos internos são formados pelos ovários, tubos uterinas e a vagina. Agora iremos caracterizar esses órgãos, começando pela vulva. A vulva é a parte genital constituída pelos lábios menores, lábios maiores e os clitóris. Então, sendo assim, os lábios menores estão responsáveis por proteger a entrada da vagina e da uretra. Os lábios maiores, por sua vez, eles estão localizados ao redor dos lábios menores, junto ao clitóris, localizado acima dos lábios menores. O clitóris é um ponto de maior sensibilidade feminina, além de ser formado por tecido erétil. Ovários, local onde são produzidos os ovócitos. Por conta disso, recebe o nome de gônadas femininas, que por sua vez são responsáveis pela produção dos gametas, assim como também produzem os hormônios estrogênio e progesterona. Tuba uterina, caracteriza os dois tubos, os ovários e o útero. O útero, esse órgão ele possui formato de pera
é o local onde o embrião se desenvolve, dando assim origem à vida. Vagina. A vagina é o órgão responsável por receber a penetração masculina no momento da relação sexual, além de ser o canal por onde nasce o bebê. Agora falaremos sobre a regulação hormonal, que também está relacionada ao sistema reprodutor. Então, os hormônios eles começam a agir no corpo humano na fase denominada de puberdade. Dessa forma, os meninos e meninas eles começam a apresentar alteração no corpo, como por exemplo, crescimento dos pelos pubianos, a voz muda, o corpo começa a tomar forma. Então, nas meninas, os hormônios sexuais responsáveis por essas inúmeras mudanças é chamado de estrógeno e progesterona, que são produzidos no ovário. Então, dessa maneira, durante a puberdade é muito comum aparecer pelos na região pubiana e nas axilas, desenvolvimento das glândulas, né, e o alargamento dos quadris. Com relação aos meninos, o hormônio sexual produzido é chamado de testosterona, que é produzido pelos testículos. Então, dessa maneira, com a liberação desses hormônios, os meninos apresentam um surgimento de barba e bigode, pelos na região pubiana, assim como nas meninas, e sofrem alteração na voz, elas começam a ficar grossas. Falaremos agora sobre o ato sexual. Na reprodução sexuada, ocorre a divisão celular por meiose e a fecundação. Portanto, para que um embrião seja formado, é necessária a penetração do órgão genital masculino no feminino. O homem libera pela uretra uma quantidade de espermatozoide contendo sêmen, que é chamado de ejaculação. Eles vão de encontro aos óvulos que estão localizados nos ovários. Entretanto, a fecundação só acontece se a mulher estiver no período fértil e no momento do ato sexual não estiverem usando nenhum método contraceptivo. Os espermatozoides, ao entrarem em contato com as substâncias ácidas da vagina, acabam morrendo. Existem diversas doenças que podem ser transmitidas durante o ato sexual. São chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. As mais comuns delas são o HPV, que é o papiloma vírus humano, gonorreia, sífilis, herpes genital, hepatite C, candidíase e HIV, que é o vírus da AIDS. Métodos contraceptivos são métodos que impedem a união entre o espermatozoide e o óvulo. Alguns desses métodos são irreversíveis, como o caso da laqueadura e a vasectomia. Então, no geral, a laqueadura é feita por meio de um procedimento cirúrgico em que as trompas uterinas elas estão retiradas. Dessa maneira, os espermatozoides não conseguem chegar até o óvulo da mulher. A vasectomia, por sua vez, é o processo cirúrgico feito nos homens para impedir a movimentação dos espermatozoides. Então, além desses métodos, existem também outros como esses a seguir, que eu vou falar agora, que são pílula anticoncepcional feminina, tem a camisinha tanto masculina quanto feminina, diafragma, que é um dispositivo colocado na vagina para impedir a passagem dos espermatozoides. DIU é o dispositivo intrauterino colocado cirurgicamente no útero, impossibilitando assim a implantação do embrião caso ocorra a fecundação.